Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de política de O Tempo. A nossa conversa de hoje é com Gabriel Azevedo, que é presidente do MDB em Belo Horizonte, presidente em Minas da Fundação Ulisses Guimarães. Ele está aqui para falar com a gente sobre política em Minas e para contar também algumas novidades, porque agora ele também é pré-candidato ao governo de Minas em 2026. Gabriel, é um prazer ter você aqui conosco hoje nesse Café com Política. Prazer é todo meu, Cíntia, irmão. Sempre bom estar com vocês aqui. E a gente tem ao nosso lado o Hermano Chiodi, que é repórter de política, que vai participar dessa conversa. Gabriel, você foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, né? Saiu em 4º lugar. E assim que as eleições acabaram, você prometeu que você já era pré-candidato para 2028, prefeito de Belo Horizonte. E agora essa mudança aí no rumo. O que aconteceu? Você continua com a prefeitura em vista ou agora o projeto é governo de Minas? Eu não estou vendo ninguém nessa disputa lembrar o tamanho que Minas Gerais tem. Eu não estou vendo ninguém lembrar que a gente precisa sentir orgulho de Minas Gerais e não fazer Minas Gerais servir a gente de fora de Minas Gerais. Estou vendo gente que quer ser pré-candidato do Bolsonaro. Estou vendo gente que quer ser pré-candidato do Lula. Estou vendo gente que usa as mídias sociais para ganhar muitos cliques, muitas compartilhadas, deixando de lado os problemas, sem apontar soluções concretas. Na campanha para prefeito, me lembro, e nós conversamos muitas vezes, que muita gente falava: o Gabriel não vai conseguir ser candidato, não vai conseguir se filiar a um partido. Fui muito bem abrigado no movimento democrático. Depois falaram que eu não ia conseguir um vice. Tive ao meu lado Paulo Brant, que está aqui nos estúdios com a gente, nosso pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Depois falaram que a gente não ia até o final, enquanto algumas candidaturas iam ficando no caminho. E aí na sequência falaram que a gente não ia passar de 1%. Terminamos com 10,55, 133.728 votos. Mas terminando com uma coisa ainda melhor, sabe, Cíntia? Eu ando na rua, as pessoas me abraçam e falam: pô, que orgulho ter votado em você. Que bom que foi votar em você. Que bom foi ver alguém que ama essa cidade e que tinha propostas para essa cidade. Eu estou sentindo que está faltando gente que ama Minas Gerais, que pensa nas cidades mineiras. E não que quer ser aquele que é o candidato do Bolsonaro, candidato do Lula, alguém que está esquecendo a importância que Minas Gerais tem. Então eu estou aqui para contribuir, para elevar o nível do debate, para melhorar a qualidade das propostas, para mostrar que tem muita coisa que funciona assim, inclusive reconhecer o que vai bem no governo, mas para mostrar o que não está indo tão bem, não só criticando, mas dando aquelas soluções que são possíveis, porque eu sinto que as pessoas querem uma candidatura equilibrada. Aliás, a palavra-chave aqui é isso. Eu sinto verdadeiramente que o equilíbrio nacional precisa de Minas. E eu acredito verdadeiramente que Minas precisa do equilíbrio. Mas você desistiu de 2028, nesse momento, essa sua promessa de ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, né? Que você disse assim: não pretendo concorrer cargo até 2028. E isso mudou a rota, então? Tem duas opções que podem acontecer nas eleições de 2026. Ou eu vou ser eleito governador de Minas Gerais e, obviamente, vou cumprir este mandato até o fim, porque é um compromisso meu. Ou o povo mineiro vai preferir outra candidatura. E 2028 é logo ali na frente. Eu não consigo nem esconder das pessoas que eu sou completamente apaixonado por Minas Gerais. É impossível. Agora, além de Belo Horizontino, eu sou mineiro. Eu sei muito bem o que é ser mineiro. Não para postar na internet, mas ser mineiro de verdade. Alguém que valoriza diálogo, que sabe sentar à mesa com os diferentes, que sabe perceber que até as pessoas que você mais considera adversário podem ter razão sobre um ponto, que sabe exatamente qual foi o tamanho de um Tancredo Neves, o quanto custou ele ter perdido a eleição de 1960 para o Magalhães Pinto, que depois somou-se no golpe. E o seu valor que o Juscelino Kubitschek teve como governador de Minas Gerais, com o binômio dele, energia e estrada, criou a CEMIG, coalhou o estado de rodovias. Então, eu sei o tamanho da cadeira do Palácio da Liberdade. E eu sei que qualquer pessoa que se diga que está completamente preparada ou que foi indicada por Deus, realmente não tem noção do quão grande é esse desafio. Ninguém chega pronto num lugar desse, ninguém chega pronto numa pré-candidatura. E é por isso que eu estou muito disposto, a partir de agora, partir para além de Belo Horizonte. Porque nós temos a região metropolitana, que eu conheço bem, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Uma região metropolitana no Brasil que não tem tarifa integrada. E eu falo isso com o próprio governador, com o vice-governador, há anos.
Como é que uma pessoa que vai sair de Betim para vir para o centro de Belo Horizonte gasta 3 cartões, 2 horas? Ou seja, falta essa integração na região metropolitana. Cansei de dizer que falta uma conexão rápida para chegar no aeroporto internacional. Agora, eu fui do governo estadual por 4 anos, Cíntia, e trabalhei de 2011 a 2014 como subsecretário de Juventude. Os jovens de Minas Gerais, que eu conheço bem, sofrem com um problemaço. Enquanto professor de faculdade, eu consigo ver isso. Muitas pessoas que estão no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, e não sentem que o governo estadual lembra deles. Não sentem que as cidades mineiras são valorizadas em algumas regiões. Há uma diferença entre as nossas cidades profunda. E aí essa juventude que está lá, esquecida pelo governo, tem que vir para a capital. O que eu sinto muito do governo é que se diz muito sobre arrumar a casa. E realmente, depois do governo Fernando Pimentel, que tinha muitos problemas, nós tivemos um outro governo que se apoia há 7 anos nessa ideia. Ou seja, o governo anterior foi muito ruim. Então, qualquer coisa que está aqui é melhor. Mas não dá para se contentar com essa mediocridade. Não ter corrupção é obrigação. E aí, Gabriel, aproveitando o que o senhor falou, né, uma questão que o governador Romeu Zema sempre destaca, né, a comparação que ele faz com o antecessor dele, que era o Fernando Pimentel, e o senhor falou aí uma frase que usou muito também na campanha para prefeito em Belo Horizonte: não sou candidato nem do Lula, nem sou candidato do Bolsonaro, e agora no governo do estado? Porque o MDB era um partido que está ali, dentro do governo federal e recebeu, né, recebe, por ser um partido muito grande, sondagens, inclusive também do governo Lula, para fazer parte aí dessa base de apoio em Minas. O senhor vai ser candidato do Lula? O senhor vai ser candidato do anti-Lula? Como é que é essa relação sua com o governo federal numa eleição que inevitavelmente faz esse tipo de palanque aqui no estado? O JK tinha uma frase maravilhosa que era a seguinte: eu não nasci para guardar nem ódios nem rancores, eu nasci para construir. E nós estamos precisando construir uma alternativa para o centro. Eu uso muito as mídias sociais. Precisamos diferenciar centro de centrão. O que é uma pessoa ao centro? É aquela que consegue conversar com alguém que está à esquerda, consegue conversar com alguém que está à direita e entende que todo mundo pode contribuir com o debate. Isso é mineiro. Então, eu não sou o candidato de lá ou de cá. Eu quero ser o candidato de Minas Gerais. E qualquer pessoa que entenda a importância do Palácio da Liberdade sabe que o candidato ao governo de Minas precisa colocar Minas numa direção. Porque a direção que Minas aponta, o Brasil vai. E, verdadeiramente, eu não busco padrinho. O MDB é um partido plural. Se você for conversar com o MDB no Rio Grande do Sul, há uma opinião sobre o governo federal. Se você for conversar com o MDB do Pará, há uma outra opinião sobre o governo federal. Há pessoas que têm a opinião de que o partido não deve apoiar a reeleição do Lula. Há pessoas que defendem isso. Há pessoas que querem a neutralidade. Em relação ao Partido Nacional, eu sou o presidente de Belo Horizonte e atuo muito por Minas. Na minha visão, o que nós temos que pensar aqui é que o pré-candidato a governador de Minas Gerais não pode cair no mesmo golpe de sempre. Qual que é o mesmo golpe de sempre? Olha, quem ganha em Minas leva o Brasil. A importância da eleição de presidente em Minas é... E no final, o presidente é eleito, seja qual for, e a gente sente que poderia ter muito mais para Minas se o governador não fosse ou oposição ou puxa-saco do presidente. Se ele tivesse, em primeiro lugar, o interesse do povo mineiro. Ora, alguém que vai sentar no Palácio da Liberdade, naquela cadeira, tem que ter ótimo diálogo com o presidente e, sobretudo, com os prefeitos. Gabriel, e qual que é a sua estratégia para chegar nesses 853 municípios? Porque a gente, considerando a eleição para a prefeitura, você tinha a visibilidade de uma Câmara Municipal, né, a presidência da Câmara Municipal, e a prefeitura pegava um ambiente ali de uma cidade de Belo Horizonte. Ainda assim, foram cerca de 10,55% dos votos, se não me falha a memória, que você teve. Numa eleição que engloba muito mais eleitores, qual vai ser a estratégia para conseguir, né, mostrar que você é o candidato viável? Em primeiro lugar, estou começando antes, né? Na última eleição para prefeito, nós nos filiamos ao MDB por volta de março, ou seja, 6 meses antes do processo. Eu já estou num partido,
O presidente nacional desse partido está vindo a Belo Horizonte lançar o meu nome, anunciar minha pré-candidatura, com apoio total do MDB nacional. O presidente local do estado de Minas Gerais também está endossando essa candidatura. Há uma militância, e quem andar para o interior de Minas Gerais vai ver que tem um 15. Vai ver que tem um carinho por um MDB manda-brasa, que se posiciona. E eu quero muito que essa candidatura seja um andaime dessa requalificação do MDB. Sabe? De lembrar as pessoas que esse foi o partido do Tancredo que construiu as diretas, o partido que teve altivez. E isso tudo é muito importante quando você mostra os problemas. Cíntia, acho que a população mineira está precisando muito de deixar a briga de lado para entender que nós temos problemas sérios. Primeiro ponto, saúde. O mineiro reconhece que o governo está tentando, mas 7 anos jogando a culpa no anterior me parece muito. Nos 2 planos de governo do atual governador, e eu li com cuidado ambos, há a promessa dos 11 hospitais regionais. Depois de 7 anos, entregar um só? Claro que eu quero andar por Minas e mostrar 10 hospitais que estão parados. Mas não é só fazer um vídeo mostrando que tem um hospital parado. Isso qualquer um faz. É mostrar que é possível fazer e como fazer. Porque isso marca muito a minha atuação na política. Eu, quando tornei-me vereador, tive coerência. Disse que meu salário nunca iria aumentar. Eu fiquei 8 anos na Câmara e o salário não aumentou. Então, esse tipo de coerência e de conexão com os problemas da nossa realidade vão estar em pauta. Exemplo, educação. Por que o IDEB de Minas Gerais estava em primeiro lugar há alguns anos e nós caímos para o 6º lugar? Eu quero muito uma ajuda nessa pré-campanha, Cíntia, de um público específico que este governo não tem dialogado: o servidor público. Eu sou filho de professora. Dona Carminha é uma professora aposentada do Estado. Meu pai era policial. 2 profissões nesse Estado, para além dos servidores da saúde, que são fundamentais. No Japão, que aliás vai ser um grande exemplo para mim, pois já te falo um pouco disso, o imperador só se curva para o professor. Infelizmente aqui em Minas Gerais, o professor não vem sendo respeitado. Enquanto vereador, eu nunca, em 8 anos, votei contra o professor. Pelo contrário, fui enquanto presidente alguém que servia de ponte de diálogo entre a prefeitura e os servidores. Então, um dos pontos que eu acho fundamentais nessa pré-campanha, dialogar com os servidores. O professor das 3.400 escolas que existem em Minas Gerais, é uma trilha de transmissão incrível. Eu estou no doutorado e tem várias professores são meus colegas por conta do Trilhas do Futuro. Eu até comecei a perguntar, e aí, como é esse programa? E vários deles disseram, senta aqui que nós vamos conversar. E na hora que um professor vira para você e fala, senta aqui que nós vamos conversar, você tem que sentar e ouvir. Portanto, Cíntia, eu pretendo começar de maneira antecipada, contar com um partido que tem capilaridade no interior de Minas Gerais. Esses dias estive em Barbacena, conversei lá com o ex-prefeito Célio, me recebeu na casa dele, café da manhã, e foi comigo para a praça. Juiz de Fora, Juiz de Fora, Barbacena, Juiz de Fora. Eu amo Belo Horizonte, mas governar Minas Gerais é lembrar que existem 853 cidades. E é nessa hora que o meu mestrado em cidades me ajuda não só na capital, me ajuda a compreender que Minas Gerais não é um lugar onde as pessoas vivem. Elas vivem nas suas cidades, nos seus municípios, que estão todos estrangulados por conta de repasse de saúde que não é feito. E isso vai sufocando o serviço, vai deixando as pessoas com serviço precário. Então eu sinto verdadeiramente que o eleitor mineiro, o cidadão mineiro, está sentindo falta de cuidado. A palavra-chave para mim é cuidado. Não é um Estado paternalista. Vou te pegar, por exemplo, a questão do trabalho. O mineiro quer empreender, quer pagar menos imposto, quer ter menos estrada esburacada para rodar. Ao mesmo tempo, o mineiro reconhece que é importante ter segurança social, assistir aquelas pessoas que estão precisando. E eu penso sempre, porque tive no governo, enquanto subsecretário de Juventude, viajava muito para essas regiões, Jequitinhonha, Mucuri, já passaram vários anos de pessoas falando que a gente tem que reduzir a desigualdade. Reduzir a desigualdade não é governar imaginando que colocar o palácio nos trinques significa o cidadão atendido na ponta. Na hora que você vai nesses locais, eles se perguntam, cadê o policial militar? Como é que nós temos um estado igual Minas Gerais,
em que o governador vai até em outros países mostrar o que funciona, mas aqui a defasagem do policial militar está em números muito baixos. Então eu quero contar com antecipação nessa pré-campanha, quero contar com os servidores públicos e quero contar com os cidadãos de Minas Gerais me mostrando onde estão os problemas. Onde as pessoas me mostrarem problemas, eu vou. Não só para gravar um vídeo e dizer que tem um problema, mas para apresentar soluções. Agora, é um estado que, assim, aproximar dos servidores, ouvir, mas é um estado que tem uma dívida de quase 200 bilhões e essa conversa muitas vezes passa por uma valorização desses profissionais. Então, como se aproximar dos servidores, como aumentar efetivo de policiamento em um estado que tem um problema grande de uma dívida de Minas? Mérito do movimento democrático brasileiro. Eu preciso elogiar aqui o nosso presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Tadeuzinho. Vocês se lembram bem qual era a solução do governo para a dívida? Qual era, irmão? Era o regime de recuperação fiscal. Era o regime de recuperação fiscal. E o governo foi muito intransigente nesse assunto. Queria que a Assembleia votasse de qualquer jeito. O Tadeuzinho, com a ajuda do senador Rodrigo Pacheco, construíram um outro caminho em Brasília. Por quê? Porque dialogaram. Dialogaram, vejam bem, com o governo federal, com a Assembleia, com a população, mostrando que havia um outro caminho. E isso é o que eu quero fazer o tempo inteiro. Há sempre um outro caminho. Quem na política não compreende que existe sempre uma outra via, sempre uma travessia a ser feita, pode desistir. Nunca há só duas opções. Então, veja, o Propag, a maneira com que a dívida está sendo votada é bem melhor do que a anterior. Mas tem mais que a gente pode fazer pelo Estado. Eu estou muito curioso e realmente quero debater isso frente a frente para entender por que há um sigilo sobre os subsídios que são oferecidos no governo estadual. Hoje, se o senhor fosse governador, apoiaria a venda da Copasa, por exemplo, o avanço dos projetos da Copasa? Gente, isso é muito bom porque eu tenho posição. Se eu fosse governador, eu não enviaria para a Assembleia uma PEC retirando a consulta na população nunca. E por que razão? Porque eu trairia a minha coerência. Quando eu fui vereador, vocês devem se lembrar, eu tinha um aplicativo, chamava Meu Vereador. E quando eu ia votar, eu consultava o meu eleitor sobre o que eu deveria fazer. Foram 505 votações no primeiro mandato e só em 5 discordaram de mim e eu mudei minha posição. Por que eu não mandaria a PEC para tirar isso da Constituição? Porque político não pode ter medo. Eu não tenho medo de escutar as pessoas, delas discordarem de mim. Eu quero convencê-las. Da mesma forma, eu não tenho medo de iniciativa privada. A Copasa, como ela está, num estado que tem metade da população sem esgoto, não pode continuar assim. Então, na minha visão, é menos a discussão do privatiza ou não privatiza, mas é uma discussão de formatos. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi numa direção de fazer com que as suas estatais fossem modificadas para um outro modelo. Esse modelo que foi implementado no Rio de Janeiro disparou as reclamações no PROCON. 490% de reclamação no PROCON. E deixou faltando água. Ou seja, você tinha uma parte da população do Rio que não tinha. No Rio Grande do Sul também não foi efetivo. Então, por que é bom discutir com a população? Porque você chega no caminho melhor. Eu repito, eu não tenho medo de povo, não tenho medo das pessoas discordarem. Vocês lembram quando teve a votação da bandeira de Belo Horizonte? A lei original ia só consultar a Câmara. E foi aprovado na Câmara. E alguns vereadores falando, nós vamos inserir aqui um referendo. E eu falei, sabe que isso é bom? Porque o povo brasileiro precisa se acostumar a ser consultado. A política e o poder não é dos políticos, ela emana do povo. Os políticos são só os representantes. Então, consultar as pessoas sobre a Copasa não seria, ao meu ver, problema nenhum. Eu vejo uma questão prática nessa história. É o 7º ano do governo. Nos 2 planos de governo do governador, você tinha a proposta de privatização. Como é que você só faz isso no 7º ano de governo? Isso não é respeitar o cidadão mineiro. Porque isso, se era um assunto prioritário, primeiro ano de mandato. Vamos mandar para a Assembleia, vamos discutir com a população, porque aí dá tempo. Agora, no afogadilho, aí talvez um melhor modelo fica de fora da discussão por conta da pressa. Mas eu reconheço o trabalho da Assembleia, que está, infelizmente, seguindo o ritmo do governo, porque não quer prejudicar Minas Gerais. Ou seja, eles têm uma urgência, com a qual eu não concordo, mas que é culpa de um governo que deixou para a última hora.
Gabriel, havia uma expectativa no meio político, porque uma indefinição ainda nesse cenário para 2026 é onde vai estar o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD, mas com a filiação do vice-governador Matheus Simões, né, de certa forma fecham as portas para ele ali. E havia uma expectativa de que o Pacheco poderia mudar para o MDB para concorrer ao governo do estado. Essa sua pré-candidatura inclui de alguma forma, tem algum tipo de conversa com o Pacheco? O que aconteceu nessa história? Qualquer pessoa do ambiente político mineiro que tem o telefone do senador Rodrigo Pacheco ligou para ele nos últimos meses e perguntou o que ele queria fazer. Nós mesmos já perguntamos até pro senhor, né, Gabriel? Vocês me perguntam isso o tempo inteiro. E eu digo, não sei. Mas entendo que ele deseja, nesse momento, enquanto a gente está falando, o presidente Lula pode ter tomado uma decisão, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma decisão do presidente. E eu sinto por parte do senador Rodrigo Pacheco que esse é o desejo principal dele. Candidatura tem que ter tesão. E eu tô com tesão. O MDB tá com tesão. E nós vamos para vencer. Não tem enxerga brincadeira o Rodrigo aqui. Pacheco no cenário eleitoral, uma vez que agora as portas do MDB se fecham, do PSD já fecharam, no cenário eleitoral para o governo do estado? Meu recado é, o MDB agora tem pré-candidato. O PSD tem seu pré-candidato. Até onde eu sei, o Republicanos tem seu pré-candidato. Me disseram esses dias que o Nicolas Ferreira entrou em jejum para decidir sobre a sua própria pré-candidatura. No meu desejo, PL, coloque como pré-candidato o Nicolas Ferreira. Republicanos, coloque como candidato, pré-candidato, o senador Cleitinho. PSD, pré-candidato, o vice-governador Matheus Simões. E vamos pro jogo. E o Tadeuzinho, que é o presidente da Assembleia, que tinha uma expectativa dele ir para o MDB de alguma forma. Ir para o MDB com o MDB para o governo do estado. Ou como cabeça de chapa, ou como vice até do Rodrigo Pacheco, por exemplo. Eu tenho grande respeito pelos meus correligionários. E o Tadeuzinho é um quadro excelente. Eu próprio, na convenção do partido, instei o Tadeuzinho, gritei, Tadeuzinho, vamos pro governo. E o Tadeuzinho sempre me responde de uma maneira muito republicana e respeitável que a prioridade dele é tocar a Assembleia. E eu valorizo isso muito, porque eu fui presidente da Câmara Municipal e mesmo candidato a prefeito, vocês me viam lá à tarde cuidando da papelada, fazendo a casa funcionar. Terminei ali a Câmara Municipal com os projetos praticamente zerados, com todas as promessas que eu fiz cumpridas, com zero escândalo de corrupção, com grande devolução de dinheiro, com salários congelados dos vereadores e aumento e valorização dos servidores, sem nenhum auxílio alimentação. E mais, né? Esses dias eu acho que o ex-presidente, o atual presidente da Câmara Municipal esteve presente e falou que hoje tem diálogo. E na época do Calil não tinha. E eu não sei o que o atual presidente chama de diálogo. Não sei. Mas, na época do Calil, eu reconheço isso nele, a prefeitura não tinha cargos para os vereadores. Não tinha uma farta distribuição de cargos para os vereadores. Tinha nenhum cargo lá. E sim, isso dava um tremelique, porque muito vereador quer só saber de cargo na prefeitura, né? Na minha época, como presidente da Câmara, eu nunca pedi um cargo para o prefeito. E todo mundo sabe disso. Até meus mais árduos adversários sabem. Então, eu não sei o que o presidente está chamando de diálogo atualmente. Eu não sei assim, se há o caso de alguns vereadores que têm 5 ou 10 cargos indicados na prefeitura, outros mais, e que por isso abdicam de dizer o que pensam, de fazer uma oposição. Diálogo, né? Então, assim, se o diálogo é troca de cargo, o atual presidente pode ficar com esse diálogo para ele. Porque de patrimonialismo, Minas Gerais está cansada. E isso eu tenho certeza que o eleitor pode confiar em mim. Porque eu não sou um outsider na política. E eu acho que o eleitor brasileiro já aprendeu essa lição. Você não vai contratar para erguer sua casa alguém que não seja engenheiro. Você não vai ao dentista esperando que um confeiteiro te atenda. Quando você está passando mal, você vai num médico. Política é para político. E o Tadeuzinho, que é do MDB, que o senhor começou falando dele, ele está fora nesse momento de concorrer a algum cargo pelo MDB? Eu não posso falar por ele. Só ele pode falar do futuro político dele. Hoje, o MDB tem uma pré-candidatura, um pré-candidato ao governo. Sou eu. E o nome é Gabriel Azevedo. E digo, não sou candidato de mim. Foi uma pressão enorme de muitas figuras da legenda, porque eu fico o tempo inteiro na mídia social dizendo: Brasil pode ter um outro caminho. Me dediquei nos últimos meses a fazer esse livro aqui, ó, né? Caminhos para o Brasil.
Aqui a gente está apontando uma série de propostas para os problemas que o Brasil tem. Eu falei, bom, mas do que adianta a gente dedicar a fazer um belo programa de governo como esse, se o eleitor lá na hora da urna não tem o 15 para digitar? E a mesma coisa vale para Minas Gerais. Eu digo, olha, não dá para um pré-candidato ser de lá, não dá para um pré-candidato ser de cá e ficar lá e cá. Beleza, me perguntam os eleitores, então nós vamos de quem? E não aparecia. E não aparece. Então, esse vácuo eu não vou permitir. Vácuo fora da polarização que você diz? É mais do que falar só de polarização. Eu volto a Minas Gerais. Vamos esquecer Lula, vamos esquecer Bolsonaro. Vamos falar de Minas. Nós temos um candidato que vai defender o governo. Perfeito? Matheus Simões. É o candidato do governo. Eu desconheço qualquer outro no momento. Alexandre Calil, que está inelegível, mas... Eu reconheço no ex-prefeito alguns méritos e sei que ele tem pretensões eleitorais para o ano que vem. De fato, ele precisa resolver primeiro a questão dos seus direitos políticos. Atualmente ele não pode disputar a eleição, né? Torço eu para que a justiça faça-se da maneira mais justa possível, né? Mas acredito que o ex-prefeito vai ter uma dificuldade de convencer o eleitor de que ele não é o candidato do Lula. Porque, afinal de contas, na última eleição, e eu acho que esse foi o grande erro dele como candidato ao governo, ele abdicou dos seus pensamentos, abdicou da sua personalidade, abdicou do papel de ser um candidato que dava uma opção que não fosse nem bolsonarista nem lulista, para ser o candidato do Lula. As mídias sociais dele, sob o comando da Manuela Dávila, viraram praticamente uma segunda campanha do presidente. E isso eu estou disposto a não fazer. Não sei ele. E nesse momento, quem que o senhor enxerga desses nomes que estão colocados como um adversário mais forte para o governo do estado em 2026? Para mim, o desconhecimento, o mesmo adversário que eu tinha na eleição para prefeito. O que aconteceu na eleição para prefeito? Eu falava isso para vocês. Me deixa conhecer o eleitor. Me deixe para o debate. Me deixe para a propaganda. Me deixe olhar olho no olho para o mineiro e falar, eu sei o que você está passando. Me deixe eu virar para as pessoas e falar assim, nós temos 3.400 colégios, escolas em Minas Gerais. Eu quero ver a escola como o eixo, como o centro do desenvolvimento social. Eu quero explicar para as pessoas que a gente tem problemas graves da assistência social em Minas. Vacinação, bolsas, recursos. Eu sou professor. Professor de escola hoje, ele não é só professor, não. O menino chegou lá de manhã, ele não comeu. Na hora que ele vai para casa, ele tem problema em casa. Pais ausentes, violência doméstica. E o professor está ali sozinho no colégio. Cadê o psicólogo? Cadê o assistente social? Aí é lá no CRAS. Isso tem que ser integrado. Então assim, eu quero olhar no olho do mineiro e falar assim, escola, as 3.400 escolas de Minas vão ser os centros das cidades mineiras. O professor vai ser o personagem principal da revolução econômica que esse estado precisa. Minas já teve o apogeu da mineração, com ouro, naquela época em que Ouro Preto era uma das maiores cidades do planeta. Passamos pelo café e começamos, junto com São Paulo, a ter aquela política da República Velha. Não dá para viver de passado. Eu não consigo aceitar que as escolas mineiras cumpram tabela. Não consigo, e não é culpa do professor, saber que o aluno está entrando, mas não está aprendendo. Porque os pais, claro, ficam muito felizes de ver as crianças nas escolas, mas e o aprendizado? É mais do que o IDEB. É saber que esse mineirinho que está chegando ali vai sair dali pronto para ser o verdadeiro indutor da economia mineira. Eu, esses dias, vi, né, o governo do estado falando, nós geramos tantas vagas de emprego. Ué, eu me lembro do discurso mais liberal do início. O governo não gera emprego. Quem gera emprego é o cidadão, que tem liberdade para investir, liberdade para empreender. E isso tudo está faltando. Por quê? O sujeito que produz uma mercadoria hoje em Minas e precisa rodar as nossas estradas, sente vergonha de ser mineiro. Aí eu te pergunto, a Assembleia Legislativa fez um relatório fabuloso sobre ferrovias. Meus parabéns ao deputado João Leite, soube agora até que vai ser candidato a deputado federal. Cadê 1 centímetro de ferrovia? Do que adianta o governo ter um slogan, aqui o trem prospera, se o trem não prospera nos trilhos? Por que Minas Gerais tem o tamanho da França
e não tem uma rede ferroviária para transportar gente, para transportar mais mercadoria. Porque ir lá e passar o asfalto na estrada e colocar um tanto de caminhão pesado com minério é imaginar que daí a pouco as estradas vão estar um perrengue de novo. Por que nós não vamos de ferrovia? O Washington Luiz, presidente do Brasil, falava que governar é construir estradas. Eu quero ser o governador mineiro que afirma categoricamente: governar Minas Gerais é construir ferrovias. Eu quero o trem de volta no centro do debate mineiro. Eu quero escola no centro, ferrovia no centro, diminuir as diferenças regionais no centro e garantir que o povo mineiro sinta que tem um governo que, para além de arrumar a casa, para além de colocar a conta em dia, para além de não ter corrupção, porque isso é obrigação, gente, para além disso tudo, saiba cuidar, educar e proteger. Isso para mim é muito importante. E aí, Gabriel, o senhor citou aí, né? Nós falamos aqui durante a conversa do Tadeuzinho, do senador Rodrigo Pacheco, o senhor citou o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São figuras políticas que ganharam fama por um equilíbrio político. O senhor ganhou fama criando uma figura, uma imagem política de muito combativo. Né? Na Câmara de Belo Horizonte, o senhor foi muito combativo ao então prefeito Fouad Noman. O senhor teme que essa disposição de briga, né, que o senhor já teve também com o ex-prefeito Alexandre Calil, com o ex-governador e senador Aécio Neves, que esse histórico do senhor atrapalhe na hora de conversar, de fazer alianças para uma disputa eleitoral no próximo ano? Pelo contrário, eu te diria que esse é o ativo que eu tenho. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que as pessoas gostam de moderação, mas tem horror à frouxidão. As pessoas gostam, sim, de quem conversa e dialoga, mas tem horror a quem só conversa e dialoga. A gente tem que fazer. Vou dar um exemplo claro. Ônibus em Belo Horizonte. Por anos, as pessoas viravam e falavam assim, tem uma coisa errada aí. Mas quem abriu uma CPI e colocou um relatório mostrando tintim por tintim qual é a falha no contrato, onde é que está a corrupção, onde é que o problema reside, fui eu. E não foi sendo um docinho. Depois, a passagem foi para R$6. Você já imaginou uma pessoa pagando R$6 de passagem de ônibus? E o povo não queria de mim mansidão, queria briga pela população. E eu briguei mesmo. Mas dentro do meio político, você teme que seja difícil, assim, por exemplo, conseguir aliados ali, que vem muito dessa questão, o Hermano falou nesse perfil combativo, então naquele momento difícil da Câmara, nos processos de cassação, por exemplo, você tinha alguns aliados e algumas pessoas que estavam contra e, não posso confiar no Gabriel e tudo. O que mudou do Gabriel de lá para cá? Ou esse perfil, essa fama que se ficou em alguns opositores do senhor, isso pode te prejudicar nessa candidatura ou não? Pelo contrário, tem uma coisa que o político tem que saber fazer. Admitir os erros e melhorar. O que o senhor errou, você acha que vai fazer diferente? Esses dias eu estava falando isso sobre a campanha. Na última campanha, eu gastei muita energia criticando. E eu achava que as críticas eram justas. Mas eu deveria ter gasto mais tempo propondo. Então, na hora que eu viro e falo assim, olha, o IDEB de Minas caiu. Foi de 1º ao 6º. Poderia pegar uma rota de começar a criticar o governo e falar que está muito baixo. Isso já tem muita gente fazendo. Eu vou pegar outra rota agora, e isso eu aprendi e quero colocar em prática. Qual é a solução? Qual é a solução? Vamos pegar um exemplo. Rio de Janeiro. Operação no Morro do Alemão. O que eu vi a partir daquele evento? Vários políticos indo para a internet simplesmente celebrar o que aconteceu. E vários outros políticos dizendo que estava tudo errado, sem propor nada. Onde é que está o diferencial? E aí você tem que brigar pelo que você acredita. O diferencial está em dizer, olha, a pessoa que vive no Rio de Janeiro, neste território dominado pelo tráfico, ela quer uma resposta. E não tem como tratar um bandido que está com uma arma na mão com uma florzinha. Desculpa, o território tem que ser conquistado e esses bandidos têm que ir presos. Preferencialmente. Mas bandido que enfrenta a polícia, eu repito aqui, eu prefiro que o corpo no chão não seja o da polícia. Agora, foi lá a operação, fez tudo o que fez e foi embora. Aí, daqui 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, nós vamos ver tudo acontecer de novo. E onde é que vem, portanto, a solução?
Eu não viajo com dinheiro público, viajo com meu dinheiro, mundo afora, para aprender as coisas. E amo cidades. Quem conhece Bogotá e Medellín da Colômbia sabe que esses dois lugares eram bem piores do que o Rio de Janeiro. Com um cartel dificílimo de enfrentar. E teve enfrentamento. Ninguém pode imaginar que essas duas cidades melhoraram com a polícia simplesmente fingindo que não tinha um comando territorial ali. Então tem que ser enfrentado. Mas depois que entrou a polícia, tem que se ter um mutirão de urbanização. Esse mutirão vai abrir ruas, vai criar clarões de praças, vai colocar as escolas e os hospitais e vai impedir que aquela molecada que nasceu do mesmo ventre que outras pessoas, só mudou o CEP, e que estão condenadas por isso, tenha uma oportunidade que não seja a oportunidade do crime e do tráfico. Perfeito? Eu quero me diferenciar desses políticos. Os que brigam simplesmente defendendo uma operação que não se sabe se vai continuar, isso já tem muita gente. Os que não têm uma solução e só criticam, também já tem muita gente. Eu vou sim brigar pelas minhas ideias. Pelas ideias. Não com as pessoas. Aliás, eu lhe prometo. Até agora somos eu e Matheus Simões. É meu amigo. Matheus Simões já foi na minha casa, eu já fui na casa dele. Já cozinhou para mim na minha cozinha, eu já estive na cozinha dele. Nós fomos vereadores por anos juntos. E muitas vezes nos amparamos um no outro, para resolver problemas graves que a Câmara tinha. Você se lembra de duas figuras, o Wellington Magalhães e Léo Burguês. O Matheus teve grande responsabilidade na cassação do Wellington Magalhães. Eu tive grande responsabilidade na cassação do Léo Burguês. Porque as pessoas viam a mim e ao Matheus como pessoas que estavam ali representando uma novidade. Um outro tipo de fazer as coisas acontecerem. Nós não somos idênticos, mas eu sei que a gente representa, de uma maneira legal, um debate elevado. Eu reconheço isso no Matheus e convido ele para a conversa a hora que ele quiser. Nós temos visões diferentes de mundo e isso é muito bom para a democracia. Se Minas Gerais puder contar com pessoas que querem elevar as propostas, discutir os problemas, isso vai ser muito positivo. Eu sou professor e professor não impõe matéria a ninguém. Convence os alunos, conversa com os alunos e troca conhecimento. É o que eu vou fazer a partir de agora com Minas Gerais. O senhor disse que o senhor tem aí uma boa relação com o vice-governador, né, Matheus Simões, que já anunciou, né, que vai ser candidato aí para defender esse governo do governador Romeu Zema, né, dar continuidade. E também nas redes sociais, inclusive, o senhor já agradeceu o deputado Euclides Petersen por convites que ele teria feito ao senhor para ser coordenador de campanha dele. Mantém aí um diálogo bom com republicanos, né? Chegou ali quase ir para os republicanos num determinado momento. Se eles chamarem o senhor para compor uma chapa, o Gabriel ser vice do Cleitinho, o Gabriel ser vice do Simões, o senhor estaria disposto a esse tipo de conversa ou não? É para ser governador? Veja bem, ninguém é candidato a vice. Ninguém é candidato a vice. Gente, não é demérito. Ser vice-governador do estado de Minas Gerais é uma honra profunda. Eu estou do lado aqui de um dos melhores que esse estado já teve. O Paulo Brant foi vice-governador por 4 anos. Paulo Brant é respeitadíssimo pela Polícia Militar de Minas Gerais. E vai ser... E é pré-candidato a deputado federal para discutir segurança pública no Congresso. Ele honrou esse cargo de uma maneira impressionante. Então, ser vice não é demérito, mas eu insisto, ninguém é candidato a vice. Eu sou candidato, pré-candidato, temos que colocar o pré, viu, Justiça Eleitoral? Pré-candidato a governador para ganhar. Porque eu acredito que eu vou conseguir apresentar para o povo mineiro as melhores soluções. E tem uma coisa que não muda, Cíntia. Amor por Belo Horizonte. O governador do estado de Minas Gerais, aliás, trabalha em Belo Horizonte e no interior. Só que eu vou aumentar um pouco o coração, que já era bem alargado. Amar Belo Horizonte e amar outras 852 cidades. Eu insisto, os mineiros não vivem no estado, vivem nos municípios. E os municípios vão muito mal nessa gestão. E eu acredito verdadeiramente que nós vamos conseguir passar uma mensagem importante para o eleitor mineiro. Quando a gente olha a Praça da Liberdade, que é o símbolo máximo do nosso poder, a gente vê ali uma alameda no meio, no centro. A alameda que conduz ao palácio. Ela não está nem à esquerda, ela não está nem à direita, ela está bem no centro da praça. Quando você navega no rio, você não navega nem pela margem de lá, nem pela margem de cá. Você procura o leito que vai te dando segurança. Eu insisto, viu, Cíntia?
eu vou conversar com quem quiser conversar. E tem muita gente querendo conversar. E para finalizar, nesse momento está descartada uma aliança com o senador Cleitinho. O senhor acredita que é possível que vocês vão estar cada um na sua posição aí disputando o governo do estado? Eu vou mais uma vez agradecer o convite honroso que o senador Cleitinho me fez. Nós concordamos em algumas coisas. De ser vice? De ser vice. Nós concordamos em algumas coisas. Por exemplo, quando ele votou contra a PEC da blindagem, estávamos juntos. Eu concordo com o Cleitinho na redução da escala de trabalho. Posição bem clara minha. Acompanho o que está acontecendo na Europa, no mercado de trabalho do mundo. Trabalhar horas não quer dizer produtividade. Nós precisamos ampliar a produtividade ao mesmo tempo que a gente amplia o direito das pessoas de descansarem, de curtirem a vida, de aproveitarem a sua família em casa. Então veja, eu tenho similaridades e tenho discordâncias. E eu desejo fortemente que o senador Cleitinho seja um pré-candidato. Vou insistir isso aqui, para ele colocar as visões dele. Nicolas, bora. PT, coloque o seu candidato também. Não sei se o Novo vai colocar, vai que coloque também. O Avante me chamou para conversar esses dias. Outros partidos me chamaram para conversar. Que cada um coloque a sua pré-candidatura, porque Minas não tem nada a perder com a troca de ideias. Aliás, cito para finalizar outro ex-governador, o Milton Campos. Em Minas, sempre vai ter um pedaço de chão onde as ideias podem convergir, onde os homens de bem podem dialogar e se encontrar. Então, a partir de agora, viu, Cíntia, eu saio aqui dessa entrevista numa certeza. Eu vou rodar bastante. Vou ter muita atenção na região metropolitana, onde vive 1/4 do estado, com desafios profundos de integração do transporte, de melhoria da saúde, de rapidez no embarque para o aeroporto internacional, de melhoria no abastecimento alimentício, da melhoria na água e na energia. Mas vou, sobretudo, eu vou fazer o melhor plano de governo possível para diminuir as diferenças do estado de Minas Gerais. Eu quero ser, e você, a via equilibrada para quem não está afim de ficar brigando uns com os outros, mas brigar contra os problemas de Minas que merecem soluções moderadas, equilibradas e justas para a gente melhorar a vida das pessoas que merecem muito cuidado. Gabriel, ótimo, obrigada, viu? Sempre um prazer te receber aqui. Quando quiser, as portas estão abertas aí. Obrigada, Hermano. E a você que nos acompanha, essa entrevista vai estar disponível no canal do YouTube de O Tempo, também no portal tempo.com.br, nas nossas redes sociais e no nosso jornal impresso. Muito obrigada.